Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho, que a gente sempre vem na casa espírita, né? Ouve algumas coisas, reflete um pouco, e a ideia é que quando a gente volte para casa, a gente volte um pouquinho mais próximo de evoluir, né? Como se a gente viesse aqui subir um degrau. Então, vamos lá, vamos tentar. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre o poder da vontade, da nossa vontade. Então, a vontade, ela é a força da nossa transformação. Como é que a gente consegue se transformar? Vocês já viram alguém que não queria, que não tem vontade de fazer alguma coisa? Ou pelo menos fazer bem alguma coisa? Difícil, né? Se tu não tem vontade... E a vontade sempre está acompanhada de alguma outra palavra, ou é boa vontade, ou é má vontade, ou é falta de vontade, força de vontade, né? Então, tudo que a gente vai fazer tem um jeito, ou com boa vontade ou com má vontade, com força de vontade, sem força de vontade. E nisso está a energia que a gente coloca nas coisas, e a força que a gente tem para que aquilo aconteça ou não. Então, vamos estudar um pouquinho mais, para ver o quanto isso é importante na nossa vida. O Raul Teixeira, que é um orador conhecidíssimo espírita, eu botei a foto ali para ajudar a identificar, se alguém não conhece ele. Numa conversa dele, ele passou algumas coisas sobre a vontade e eu achei importante trazer aqui para a gente. Que a regra da nossa vida deve ser sempre da gente saber o que a gente quer e marchar para esse objetivo. Então, quantas vezes a gente nem sabe bem o que a gente quer, só estamos seguindo o baile, né? Muitas vezes. Onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Mas a regra da nossa vida não é essa, é da gente saber o que quer e traçar um caminho para esse objetivo. E isso vai influenciar diretamente no estado do nosso ânimo. E esse ânimo da gente influencia na nossa boa vontade. Então, às vezes, a gente está só seguindo, né? Sem ânimo. Sem ânimo, a gente não tem vontade. Sem vontade, a gente não chega em lugar nenhum. E o Raul Teixeira diz também que quando temos vontade, o céu se move para nós. Porque quando a gente quer, a gente batalha. O que acontece? A gente, às vezes, querendo, a gente merece. E quando a gente merece, a espiritualidade faz por nós. Então, nós temos que dar o primeiro passo para que a espiritualidade nos ajude. Então, isso é importante. Quando temos vontade, o céu se move para a gente. E que alegria ter o céu se movendo para fazer a nossa vontade, né? Então, aqui tem uma imagem, como a vontade ela é o que nos guia. Tu imagina se a gente pegar um barco, ir para o mar aberto e não deixar ninguém dirigindo. Tá os dois sentadinhos ali, ainda botei o nome do barco de Esperança, porque só na fé, né? Só na esperança, de que ele vá para algum lugar. Mas quem é que está guiando? Quem é que está dizendo para onde ele tem que ir? Não tem vontade. Então, ele vai para onde? Para onde ele quiser. Lembra do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vai te levar para onde? Né? Para onde que nós estamos indo? E aí, se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer lugar serve. Alguém tem que segurar ali e dirigir esse barco, né? E quem é esse alguém? A vontade, ela é o leme da nossa vida, é a gente que guia, a gente que tem que conduzir, a gente que diz, eu vou para lá. Ah, estava errado? Não, então eu vou para cá. Não são as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, às vezes, nos deixam levar, nos cansam, né? Nos dizem, é difícil, eu estou querendo ir para lá, mas a maré está toda ao contrário. Mas se eu tenho certeza que eu quero ir para lá, eu vou. Eu não vou seguir a maré. Então, não são as circunstâncias que têm que nos levar. É a gente que tem que nos conduzir para onde a gente quer ir. Então,
o que significa? Que nós somos os responsáveis. Não adianta a gente dizer assim, mas quando eu nasci, ninguém fez nada por mim, a minha vida foi difícil. Foi, claro, tem N situações. Mas chega um momento em que a vida está em nossas mãos. E a responsabilidade é nossa. De botar a vontade em cima daquilo que a gente quer e ir atrás disso. É só nosso. E o que alimenta a vontade? A fé, né? A fé alimenta a nossa vontade. E a recíproca também é verdadeira. A vontade alimenta a nossa fé. Por que cada um de vocês está sentadinho aqui? Num sábado de tarde, com 30 graus, no inverno. Por quê? Porque vocês tiveram vontade de vir, de ouvir algo edificante, de seguir nesse caminho de evolução. A vontade de vocês trouxe aqui, influenciada pela fé também. Então, a fé vai alimentando a vontade, e a nossa vontade vai alimentando a nossa fé. Por isso que a gente tem que colocar, né, aumentar o foguinho da fé e da vontade, porque uma alimenta a outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, e também na Bíblia em Mateus, Jesus diz aos discípulos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para aquela montanha se mover e ela se moveria. Todos devem, né, lembrar disso, ou já ouviram falar, né? Mas, com certeza, Jesus não estava dizendo para a gente parar numa frente de uma montanha e ficar esperando que ela se mexesse. Não, ele está falando da nossa vida. Se eu realmente quiser, se eu tiver fé que eu consigo, se eu realmente tiver vontade, essa é apenas uma metáfora, né? Uma parábola. Tu consegue mover montanhas, então tu vai fazer, tu vai transpor dificuldades, tu vai conseguir, tá difícil, tá. Mas Jesus diz que se a gente tiver fé, e a fé também tem que ter vontade, a gente pode mover uma montanha. Por que eu não vou superar alguma dificuldade? De um dia para o outro, não, né? Claro que não. Mas vamos superar. N livros espíritas falam sobre esse tema. E na Bíblia também, N vezes. Conforme mais eu ia pesquisando, mais coisa ia aparecendo, tanto que eu não pude colocar tudo aqui. Aqui foi só um pouco do que eu achei mais importante, enfim, né, falar. Mas para como esse tema é realmente relevante na nossa vida. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, coloca a vontade como motor da alma. A vontade é a faculdade soberana da alma, o motor que impulsiona nossa evolução espiritual e o leme que nos guia para o bem. Porque se a gente deixar o barco à deriva, dificilmente ele vai à deriva para o bem. Ele vai para o comodismo, ele vai para o mais fácil, e o mais fácil nem sempre é o mais correto. Geralmente não é o mais correto. Então, a gente tem que estar... É a gente que coordena, é a gente que está no leme. A tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis, mas nossas forças não possuem limites, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade. A única coisa que pode nos modificar é o poder da nossa vontade. É a única força capaz de mudar atitudes, de mudar defeitos da gente, né? Então, se a gente é uma pessoa muito impaciente, tudo fica bravo, tudo... Se eu não tiver vontade de mudar, se eu não dizer, primeiro a gente tem que achar o defeito dentro da gente, né? Porque às vezes a gente é cheio de defeito e se acha ótima. Aí a gente, depois que localizou, mas eu acho que eu estou sendo muito impaciente, acho que eu estou muito intransigente. Aí eu vou, com a minha vontade, buscar transpor isso. Da mesma forma, vício, se eu tenho algum vício, né,
bebida, drogas, qualquer vício, né? Se eu não tiver vontade de mudar, primeiro, se eu não localizar dentro de mim que isso é errado, que isso me faz mal para minha família. Se eu localizar isso dentro de mim, aí eu vou ter que achar, através da fé também, uma vontade muito grande para eu conseguir transpor isso. Mas sem eu alimentar a minha vontade, eu não consigo transpor nada disso. A gente não passa. E más tendências, né? Às vezes a gente é aquela pessoa que, tudo dá um jeitinho. Eu fui ali no mercado, me deram o troco errado, o problema é dela. Uma má tendência. Se a gente também colocar, não, eu não quero mais ser uma pessoa assim, eu quero ser uma pessoa correta. Aí a gente vai exercer a nossa vontade. Eu não quero ser, se algo acontecer, eu vou dizer não quero ser assim. Por quê? Porque eu sei o que eu quero ser. Se eu sei o que eu quero ser, eu também sei o que eu não quero ser. E aí a gente vai atrás daquilo que a gente almejou para a gente mesmo. Da mesma forma aqui, como brigas, pessoas que a gente se desentendeu há milhões de anos e não consegue voltar atrás. O poder da vontade consegue tudo. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou na questão 909 para o Espírito da Verdade se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é direta e clara: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, esforços insignificantes quer dizer que não é nenhum esforço tão grande assim, perto da nossa força. Nós somos muito fortes, nós temos muito poder dentro da gente, mas a gente nem sempre acessa isso. Mas a gente tem um poder de mudar a nossa vida da água para o vinho. Quantas pessoas a gente já não viu que viviam uma vida toda errada e viraram outra pessoa? Por quê? Pelo poder da vontade. Porque um dia disseram, não quero mais ser assim, eu vou ser de outra forma. E mudaram, e conseguiram. Foi fácil? Não deve ter sido. E por que a gente não pode transformar alguma coisa? A mesma força que Deus colocou dentro de um, colocou dentro de outro. É a gente que tem que acessar. Todos nós fomos criados iguais. Todos. Então, todos têm essa força. A gente olha aquela pessoa que a gente admira, fulano, que força, né? Tu é igual. Vai atrás que tu é igual. Te esforça, tá dentro de ti. Tá dentro de mim, tá dentro de nós. É só. É difícil, né? Mas tem que ir atrás. No Evangelho segundo o Espiritismo, também diz aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Então, para a gente ser uma pessoa melhor, sim, vamos ter que nos esforçar. E para nos esforçar só pela força da vontade. A reforma íntima não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige a aplicação firme da vontade para a superação do egoísmo. Porque às vezes a gente pensa assim, isso aqui é uma coisa tão importante para mim. Para os outros não é importante, mas eu posso dar todo o foco só naquilo que é importante para mim. Mas quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, a gente já começa a ampliar a visão e pensar não só no que é importante para mim. Aí eu fico com aquela coisa assim, faço o que é bom para mim ou o que pode ser bom para todos? Então, pela força da vontade da gente ser essa pessoa melhor, a gente vai pensar assim, fazer, é bom, esse é bom um pouquinho para mim, mas também é bom para todo mundo. Começa a não pensar só na gente. Esse livrinho aqui, Pensamento e Vida,
Ele é pequenininho, não tem muitas páginas, mas ele sabe aqueles pequenininho invocado, baixinho invocado? Ele tem muita coisa boa. Olha, ele tem um capítulo aqui que fala só sobre a vontade. Tem ali na biblioteca, quem tiver interesse de ler uma coisa bem boa. Também tem na internet, tu colocar livro Pensamento e Vida, PDF, tu baixa e consegue ler todinho ele também. Bem, às vezes tu tá pensando em alguma coisa, tu vai ali, sempre tem alguma palavra para te ajudar. E nesse livro, ele é um livro que foi escrito pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel. Ele tem um capítulo que fala, né, só sobre a vontade, e nele diz, literalmente, a vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, só o que nos movimenta é a vontade. E, às vezes, a gente não vive uma vida um pouco apática, só seguindo. Vou trabalhar, chego em casa, vejo o que eu vou jantar, durmo, segue o outro dia, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Onde é que nós estamos andando? Né? Então, isso que eu penso para a gente tentar refletir para onde é que nós estamos caminhando. Quando é que a gente vai apertar esse botão poderoso, né, que decide o movimento ou a inércia? E nesse livro, o Emmanuel compara a mente humana com um escritório dividido em departamentos. Então, ele colocou ali, departamento, a nossa mente. Não fui eu que viajei isso aqui, está no livro, Emmanuel que escreveu para fazer uma analogia. Departamento do desejo, departamento da inteligência, todos dentro da nossa mente. Departamento da imaginação, departamento da memória, vários outros departamentos. E lá em cima, tá vendo lá em cima como quem seria o chefe ali? Ali é o gabinete da vontade, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas como é que acontece na nossa mente? Vamos supor aqui, estou aqui no sábado de tarde, tá quente, gordinha, né? Ai, podia comer um sorvete, desejo, podia comer um sorvete. Aí vem a minha inteligência e diz, não, Samara, você está acima do peso. Aí vem a imaginação, mas podia ser de chocolate, com calda, com... Aí vem a minha memória, não, mas aquela vez que eu comi, a minha glicose foi não sei a quanto. Aí aqui fica tudo sendo decidido ali embaixo. Tudo a gente está pensando, mas não decidiu nada. Então, aqui está no mundo do pensamento. E ali em cima nós temos o gabinete da vontade. Assim, Emmanuel falou, não sou eu que estou inventando coisa. Emmanuel disse que a mente é o espelho da vida e a vontade é o seu centro de comando supremo. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Às vezes a gente não aciona tanto esse gabinete da vontade, a gente está pensando ali, vai indo, faz, mas não pensa, não pondera tudo o que foi pensado ali nos outros departamentos. Então a gente tem que colocar esse gabinete para trabalhar, ó. Saber o que a gente quer e ir atrás. No caso do sorvete, se eu pensar assim, não, eu preciso melhorar meus exames, eu não posso, já estou acima do peso, decido que não vou comer o sorvete. É isso, decidi. Se eu ficar só pensando na vida, certamente eu vou passar ali e vou comer. Com certeza. Então, a gente tem que pensar e entender que está pensando e que está decidindo e que isso mexe na nossa vida. No mesmo livro ainda, Pensamento e Vida, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, quem vai fazer o nosso espírito estar em harmonia? A nossa vontade consciente.
Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, né, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento, mas quem vai decidir usar esse conhecimento para a decisão? A vontade. Então, ela é o leme do nosso destino, tem um impacto determinante. Na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a gente pode achar problemas para a gente, ou solucionar problemas através do bom uso dessa vontade. E é o poder de decisão, né? Nela que dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, a alma mais evoluída que já esteve na Terra, né? Quando esteve entre nós, em diversas vezes, falou o quanto é importante a fé e, principalmente, todas as vezes em que ele curou alguém, que ele fez algo por alguém, todas, ele perguntou se era da vontade, se era o seu desejo. Ele nunca imaginou, não, é isso sim, se a pessoa vem aqui e quer ser curada, com certeza quer. Não, ele nunca presumiu o que a pessoa queria. Ele sempre perguntou, ou seja, Jesus respeitava demais a vontade de cada um. Nós temos o livre-arbítrio também, porque é respeitada a nossa vontade. Então, em Mateus, Jesus, né, na Bíblia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, a gente tem que fazer o movimento, pede que ele te dá, bate. Quem faz o primeiro movimento? Quem diz que quer? Esse é o ensinamento de Jesus. Tu tem que ir atrás. Não vai cair na tua cabeça. Eu acho que ele está precisando disso. Não. Tu tem que saber o que tu quer e ir atrás do que tu quer. E se tu for merecedor, tu vai receber. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então, a tua fé, a tua vontade, o ir atrás, se salvou. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, se a gente crê, se a gente tem fé e vai atrás, porque não adianta só ter fé e ficar esperando, e vai atrás, tudo é possível. Na Bíblia tem o caso da mulher com fluxo de sangue, que ela estava já há 12 anos, uma mulher, com um fluxo, tipo uma hemorragia, né? Há 12 anos. E naquela época, a mulher, quando estava naquele fluxo menstrual, ela era considerada impura, né? Então, imaginem essa pessoa há 12 anos com um problema grave de saúde e sendo considerada impura, né? Então, ela estava numa situação muito ruim. Ela era uma pessoa de posse, já tinha gasto todos os dinheiros que ela tinha tentando resolver aquele problema de saúde. Mas mesmo nessa condição muito ruim, muito fraca, ela soube que Jesus iria passar ali na cidade e ela, pela vontade dela, pela fé dela, ela foi, se meteu lá no meio da multidão. Ali aparece ela, porque ela já estava se arrastando, assim, né? Que ela não tinha força, e ela toca Jesus. E no momento que Jesus sente, ele pergunta, quem me tocou? Porque ele sentiu que saiu, né? Ele sentiu aquela vibração daquela pessoa pela fé dela. E porque também, como ela acreditava, que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. Então, ela fez todo esse esforço e Jesus realmente olhou para ela e disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Por quê? Porque ela saiu da casa dela,
Ela foi atrás, se meteu no meio de uma multidão, se arrastou no chão e conseguiu tocar Jesus. Porque era a fé dela e a vontade dela. Ela sabia o que ela queria fazer. E ela sabia o que ela queria conseguir. E ela conseguiu. E Jesus, tão maravilhoso, ainda disse, filha, porque uma pessoa que há 12 anos era considerada impura, ela sentiu o seu mal, né, da hemorragia curado, mas ela também se sentiu acolhida, se sentiu amada, filha. Jesus é maravilhoso, né? Então é isso. Isso é um exemplo que eu digo que a gente tem que ir atrás das coisas, não vai cair na nossa cabeça. No livro Triunfo Pessoal e Paz Íntima, que é do Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, diz que a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Então, a autotransformação, né? Pela vontade, Joana diz aqui, repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir. E, por consequência, esse se torna elemento vital para a vontade. Então, a gente vai tentar, não vai dar certo de uma primeira vez. Eu desejo passar num concurso. Não quer dizer que eu desejo, o primeiro que eu vou fazer, eu vou passar. Mas se eu realmente desejo e vou colocar, vou estudar, vou atrás, me comprometo, eu vou repetir e uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. Quando for para acontecer, vai. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ir atrás. E o que é importante aqui? Essa imagem tem uma pessoa cheia de coisas na cabeça, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa passando pela nossa mente. Como é que a gente vai conseguir colocar essa vontade e organizar o que a gente precisa pensar? Organizar o que a gente tem que decidir, o que é prioridade na nossa vida. Às vezes a gente não consegue, porque a nossa mente está tão ocupada com coisas que às vezes não vão nos levar a nada, ou a quase nada, mas está preocupado. Existe um desgaste mental, né? Se eu tenho assim uma preocupação muito grande, ou se eu sou aquela pessoa que eu tenho que decidir algo e não decido nunca, vou empurrando com a barriga. Sabe um celular que a gente diz, como tá demorado esse telefone aqui, né? Tá muito devagar. Aí tu pega o telefone, tem 1000 coisas abertas, sabe? Várias abas abertas. Aí tu começa a fechar uma, o telefone começa a andar mais rápido. Por quê? Porque ele focou no que tu tá fazendo. Às vezes, a gente tem na mente da gente várias abas em aberto, sem estar resolvido. Isso aqui não tá legal, mas eu deixo aqui em stand-by. Eu briguei com a fulana, mas eu não quero me resolver hoje, amanhã depois eu vejo, está aqui em stand-by. Esse emprego está horrível, mas por hora eu vou ficar aqui, deixo aqui em stand-by. Isso tudo está aberto na nossa memória. E aí a gente não consegue focar no principal. A gente não tem energia para focar naquilo que é principal, naquilo que vai nos melhorar, naquilo que vai nos evoluir. Então, o que contribui para eu ter esse desgaste mental? Eu ter rotinas neurotizantes, fazer sempre a mesma coisa, sem acrescentar nada de diferente na nossa vida. Tipo, hoje eu vou aprender, quem sabe eu aprendo a tocar violão. Posso até não conseguir tocar nada, mas o eu tentar aprender já vai me tirar dessa rotina neurotizante, vai ajudar a aliviar esse desgaste mental. Essas sequelas emocionais, né? Tipo, eu briguei com fulano, eu sou brigada com Beltrano, não falo com não sei quem há 5 anos. A gente acha que não está atrapalhando. Mas quando tu resolve, tu sente um alívio que tu pensa assim, estava me incomodando, sim. Estava me atrapalhando. Então, tudo que a gente deixa em stand-by para depois está
consumindo nossa energia do nosso cérebro. Então, a gente tem que fazer uma reflexão para tentar ver o que está consumindo a nossa energia que não nos leva a nada. Sabe quando a gente fica pensando assim, se meu emprego está ruim, se de repente eu sair desse emprego, como seria? Aí tu fica imaginando 1000 cenários. Isso da imaginação é uma das coisas que mais consome energia do cérebro e que acabam não nos levando a nada, a não ser a um quadro de ansiedade, né? Muitas vezes. Então, tu fica pirando numa coisa que nem existe, focando a tua energia e não foca naquilo que precisa. Então, vamos pensar nisso. De repente, a gente tem coisinhas que a gente, esse aqui eu não preciso mais. Sabe? Pega o telefone, essa aba não estou usando. Foca naquilo que é bom, naquilo que precisa. Vai sobrar espaço para fazer mentalmente coisas que nos ajudem. Porque o que acontece nesses casos, gente? A gente fica operando só aqui, embaixo, desejo, inteligência, imaginação, porque eu fico pensando, se der errado aqui no meu emprego, eu queria uma vida melhor, mas eu não sei se isso é bom. A gente fica só nesse aqui do desejo, inteligência, imaginação e não sobe para o gabinete da vontade. A gente vive só nesse nível aqui de baixo. Por quê? Porque a nossa cabeça está cheia de coisas que não ajudam. A vontade de viver atrai recursos vitais. Quando a gente está... Não é verdade? Quando tu está de bem com a vida, que está tudo bem, parece que assim, o dia é mais bonito, a natureza é mais bela, né? Tudo é melhor, tudo tem mais sabor quando a gente está de bem com a vida. E quando a gente exerce essa vontade, como a gente não fica feliz quando assim, eu queria determinada coisa, eu fui atrás e eu consegui. Que legal, dá uma satisfação. Aí, aquilo que às vezes está meio apagadinho aqui na gente, se acende. Todos nós temos essa luz dentro da gente. Todos. Não existe, mas a minha vida é muito difícil. Mas tu tem essa luzinha aí. Vamos acender, vamos tentar tirar aquilo que está nos ocupando a mente e focar no que é importante. E cada um sabe aquilo que é importante para cada um. Né? Não tem o certo ou o mais certo. Cada um sabe o que é importante. E focar nisso. E caminhar em direção a algo que seja aquilo que vocês querem. Seja lá o que for. Eu quero viver bem, eu quero tranquilidade, ou eu quero conseguir evoluir moralmente. Cada um sabe. Mas saber colocar a meta e ir atrás. Exercer a sua vontade. Não vivam deixando a vida levar. A vida pode levar para um lugar que vocês não gostem. Né? Pode. Infelizmente, pode. Então, vamos atrás. E é isso, meus amigos. Muito obrigada e até a próxima.